Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. Um vídeo que a gente vai falar sobre um dos filmes mais geniais da última década. Cê é louco, lembra a primeira vez que eu assisti o filme Corra? Saí de lá com a cabeça explodindo, porque não era um filme de terror com sustos e monstros. Era um filme de terror como... acho que eu já vivi isso em algum lugar antes. Exatamente. O Jordan Peele, que é o diretor do filme, ele não criou um método novo. Ele apenas deu um nome e uma câmera pra tudo que os pretos sentiam por todos esses anos. Tipo, dando aquela sensação de eu já vivi isso em algum lugar ou eu tô louco. E hoje a gente vai te explicar porque Corra não é só um filme de terror, é uma aula de como a sociedade funciona e um retrato da psicologia de como as pessoas brancas enxergam a comunidade preta. E de como o racismo mascarado pode ser muito pior do que o racismo declarado. Então já se prepara, pega aquele cafezinho, só toma cuidado com as hipnoses que pode acontecer nesse caminho. Bora pro vídeo. Vamos começar pelo começo. O Chris ele vai viajar com a sua namorada, que é a Rose, e logo de começo a gente já consegue notar que tem algo estranho. A Rose, ela meio que dá a entender que ela é aquela pessoa desconstruída, assim, falando que o pai dela votou no Obama, pra meio que tirar o Chris daquelas neuroses de achar que talvez não seja uma boa ideia visitar os pais. Falando que, tá de boa, tá tranquilo, tirando psicologicamente o medo dele de visitar os pais dela. E logo depois a gente já tem um retrato da realidade americana, onde a Rose tá levando ele pra casa, e mesmo assim o policial aborda ele, mas pede o RG justamente o dele, e não o dela que estava dirigindo. E bem nessa hora a mina defende ele, meio que dando a entender pro público, até pra nós que tá assistindo, falando, nossa, que mina parceira, gente boa. Só que na realidade isso meio que talvez seja uma estratégia dela de falar assim, nossa, o policial não pode descobrir que ele tá indo pra minha casa, ou que ele passou por aqui, meio que tirando um pouco dos registros, né? Mas quem tá assistindo na hora não pega essa visão, ainda mais no começo do filme. É o racismo de conveniência. Ela não tá protegendo o namorado, ela tá protegendo o produto dela. E pra variar, o Chris aceita tudo. Porque ele dá aquele estereótipo de pessoa calma, gente boa, tranquila. Até porque se ele fazer algum movimento a mais, ele vai sair como errado. Assim como nós somos um policial, ele não podia meio que se defender na hora que poderia dar pior. Então meio que... justificar que ele não tava errado, né? Exatamente. Que é meio que dando uma descontorcida, assim, pra poder ficar meio que não se piorar a situação, né? E aí quando eles finalmente chegam na casa, começa o show de horrores. O pai, Dean, que é o pai da Rose, já cumprimenta o Chris com uma fala do Obama, My man. Que é o que a gente chama de microagressão, que são aqueles pequenos elogios que meio disfarçados, que ao invés de meio que vangloriar as pessoas, meio que parece que eles só estão preocupados com o corpo e com a cor em si, e não com a pessoa que eles estão se referindo. Inclusive a gente vê isso na festa, onde o Chris é muito elogiado. Como sua pele é bonita, seu físico é forte. Todos os convidados, sem exceção, tratam o Chris como se fosse um cavalo num leilão. E é exatamente isso que acontece. O Jordan Peele, ele utiliza a festa como um artifício para mostrar que as pessoas ali, elas estão focadas apenas no que o Chris pode oferecer mesmo. Tipo, o corpo dele, as habilidades, tudo isso. Eles não odeiam o negro. Eles amam tudo que eles podem oferecer para eles. Amando tudo que o Chris representa, consumindo toda a cultura negra, justamente para eles se beneficiarem disso mesmo. É a gourmetização do racismo. Eles buscam a resistência, o talento, mas estão nem aí para uma vida que eles estão tirando. Uma vida negra. Inclusive uma cena que representa bem isso é a cena que o pai da Rose meio que fala assim que o Jesse Owens, que foi o competidor que concorreu com o pai dele nas Olimpíadas, ele era velocista, ele foi o melhor de todos, falando que ele foi um corredor muito renomado e tal. Dá pra ver um ar de admiração, mas isso acho que é mais misturado com uma inveja e meio que um ressentimento que o pai dele teve que passou pro filho dele. Meio que admirando, só que meio que desprezando ao mesmo tempo. Onde a gente vê o racismo acontecendo e sente um desconforto. E o negro aparece para provar o erro dele na frente de todo mundo. Sensacional. Mas foi uma pena pro seu pai. É. Ele quase conseguiu superar. E agora a gente precisa falar da parte que mais chocou a maioria das pessoas que assistiram o filme, que é a parte do Lunken Place. O mais conhecido pelo português como um lugar escuro. Que é aquela cena com a Missy, que é a mãe da Rose, onde ela bate a colher na xícara e isso dá um gatilho no Chris pra entrar numa hipnose. E essa cena em questão é uma das maiores metáforas do filme, porque ela aborda como se fosse um limbo que o Chris entra, que ele não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue ter voz. Ele só fica preso lá sem conseguir se mexer. Apenas o corpo dele paralisado, sem ter controle nenhum sobre ele. Mano, traz isso pra realidade. Seja, tipo, no trabalho ou na faculdade. Onde a gente vê o racismo acontecendo e sente um desconforto. Mas o sistema é tão travado que a gente não consegue reagir. E o lugar escuro é o silenciamento. Porque você sente que pode estar ali. Você
Tá de boa, você pode estar lá de boa, suave, só que você não pode fazer nada, você não pode reagir, você não pode se mexer, não pode ter opinião, não pode ter nada. Você é só um corpo presente naquele local. A sua mente, você fica travado, praticamente. E o detalhe dos empregados da casa? Walter e Georgina, eles foram transplantados, que é um fenômeno que acontece no filme, onde as pessoas brancas têm seu cérebro retirado e colocados em corpos negros. É um apagamento total de identidade. E agora a gente precisa falar da Rose Armitage, que no primeiro momento a gente achou que era vítima e tal, achou que era de boa, só que a gente descobre que ela não é tão de boa assim não. Ela é praticamente a pior vilã do filme. Total, ela é aquela pessoa que se diz aliada, que posta hashtag, que vai em passeata, mas no final... Exatamente. É o mentiroso de uma figa, né? Tava esperando, né? Inclusive aquela cena que ela tá lá, organizadinha, comendo leite com o cereal dela lá no computador, é uma das cenas que dá mais aflição de todas, você é louco, porque aquele momento que ela tá vendo as próximas vítimas que ela vai querer engabelar. E onde mostra que ela é uma grande psicopata. Exatamente. E o Chris era só mais um fantoche de toda essa estrutura demoníaca que ela tava mexendo, você é louco. Dá até uma agonia. Ela é um perigo porque ela tem acesso ao nosso coração. O racismo institucional é foda, só que tipo, o racismo afetivo é o pior de todos. Porque ele vem de alguém que a gente mais ama, que a gente mais confia, e no final ela só queria aproveitar da gente. E o Jordan Peele mostra justamente isso, que o sistema não sobrevive só com o vilão malvado. Ele sobrevive com a conivência de quem finge que nos ajuda, mas no fim só querem nosso mal. O final original do filme seria o Chris sendo preso pela polícia. Seria um final muito realista, mas muito deprimente. Mas ainda bem, o Peele decidiu colocar o final alternativo, que é um final com que o Rod, que é o melhor amigo do Chris, chega no final lá de tudo, com os crimes acontecendo e tal, a matança e tudo, só que é ele, é de boa, tá suave. Ele veio para da polícia, só que no primeiro momento a gente pensa, a gente gera. Fudeu. É louco. Aparece lá o sinal de sirene piscando lá, que é a cena que vocês estão vendo no momento, inclusive, e nós fala assim, não, acabou, não tem jeito mais, é o que acontece com todos, sempre vai vir como errado. Só que, felizmente, dá de boa. Acontece tudo de bom lá, ou ele sai lá com o amigo dele e ele sai tudo certo, pelo menos. E essa é a prova de que o filme funcionou. Se o Jordan Peele conseguiu fazer você se sentir com medo por 2 segundos, você possivelmente sentiu o que todo homem negro já sentiu no mundo. Parece pesado, hein? Pesadaça. E o filme Corra é basicamente um aviso. Um aviso que nós temos que confiar no nosso instinto, que a gente sempre tem que ver que o racismo pode mudar de forma. Só que ele tem a mesma estrutura sempre. Então, rapaziada, esse foi a nossa pequena análise sobre o filme Corra. Tem algumas cenas que a gente não comentou sobre, que não deu tempo de falar e tal, mas isso foi uma análise um pouco mais sucinta. Então, comenta aí o que você achou sobre o vídeo, fala a cena que mais te deixou impressionado, que mais te interessou, e também comenta aí se você já viveu algo parecido. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e mandar o vídeo pro seu amigo neguinho, ou para aquele amigo que acha que o racismo não existe. Valeu, família, até a próxima. Fiquem espertos e corram.